Amém? Você precisa andar pela fé. Nós precisamos andar pela fé. Nós precisamos nos mover pela fé. Amém? Paulo, irmãos, ele diz certa vez, lá em Atos, ele diz, em Deus, né? Ele diz, nele eu me movo, nele eu vivo e nele eu existo. Amém? E conosco não é diferente. Conosco não é diferente, porque nós somos igual a Paulo. Nós temos o mesmo Cristo que Paulo teve, nós temos o mesmo Espírito que Paulo teve, nós temos a mesma fé que Paulo professou, amém? E você, irmãos, nós precisamos nos ver em Deus, nós precisamos andar em Deus, nós precisamos andar pela fé, amém? Você é crente? Quem é crente aqui, diga amém. Aleluia, então você foi chamado para viver pela fé, amém? Não por aquilo que os seus olhos naturais estejam vendo. É por isso que Paulo, ele ora pelos irmãos de Éfeso. Ele diz, eu oro para que os olhos do entendimento de vocês sejam iluminados. Não é esse olho natural que nós vemos no espelho, amém? Mas os olhos do Espírito, como o pastor acabou de falar. Nós não somos uma alma. Nós não somos um corpo, nós somos um espírito. Diga, eu sou um espírito. Aleluia. Mesmo que você ainda não esteja convencido disso, mas você é. Amém? Você é um espírito. Você tem uma alma e você habita em um corpo. Aleluia. Um dia, irmãos, esse corpo ele vai para debaixo do chão. Aleluia. Mas o nosso espírito, irmãos, ele sempre vai estar de pé. Aleluia. Mesmo você dormindo, o seu espírito ele está alerta, ele está atento. Amém. Aleluia. Você pode orar junto comigo? Pai, nós queremos te render graças por essa noite, nós queremos te render graças pela tua palavra, Senhor, ela é poderosa para salvar as nossas almas. E nós queremos, Pai, te agradecer porque nós estamos aqui nesse lugar. Nós não estamos, Pai, perdendo nosso tempo, nós estamos investindo, Senhor, o nosso tempo em você, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque tempo de preparação não é tempo perdido. E nós estamos, Pai, com os nossos ouvidos inclinados para ouvir a sua voz. Nós estamos com os nossos ouvidos inclinados, Pai, para receber de Ti, Senhor, com o nosso coração quebrantado e o nosso coração contrito, Pai, porque quando você nos encontra dessa forma, você não nos despreza, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque você encontra em nós, Pai, esse coração. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, por essa noite, Pai, porque esta noite é uma noite de salvação. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós estávamos aqui na terça-feira. Terça-feira foi muito bom. Pense no culto poderoso. Num culto maravilhoso. E eu quero te fazer essa pergunta, né? E você vai responder para você mesmo. Onde você estava no culto de terça-feira? Porque como o Cláudio ministrou na terça-feira, e isso é uma verdade, nem sempre, irmãos, tem coisas que Deus só faz, Ele só pode fazer na terça-feira. Amém? Tem coisas, irmãos, que Deus Ele libera para as nossas vidas apenas num culto de oração. Amém? Por quê? Porque crente ora. Amém? O crente, irmãos, a oração, uma vida de oração, a oração é o oxigênio para a vida do crente. Eu não sei se você sabe disso, mas eu posso contar a minha própria experiência. Se eu ficar um dia sem orar, é como se eu ficasse sem respirar. Aleluia. E o crente, ele precisa viver uma vida de oração, não somente na sua casa, porque existe uma unção coletiva, que Deus está liberando, irmãos, que Deus libera quando nós estamos juntos, quando nós estamos unidos, porque nós somos um só corpo, nós somos uma só família.
Aleluia. E Deus, irmãos, ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. E o corpo, ele precisa estar em movimento. Amém? Eu não estou falando para aquelas pessoas que trabalham, que têm compromisso, mas eu estou falando para você que fica em casa. Aleluia. Se Deus está te corrigindo, se Deus vai te corrigir essa noite, é porque Ele te ama. Porque Deus tem coisas preparadas para você. Deus tem uma mesa farta. Uma mesa farta para mim e para você. Muitas vezes, eu não sei se você já passou por isso. Eu não sei se você se frustrou com tal situação. De alguém dizer, eu vou na sua casa. E aí você prepara uma mesa, você faz bastante comida. E aí você ajeita aquela mesa, você prepara aquela mesa com tanto carinho e você fica na expectativa que aquela pessoa ela apareça, mas ela não aparece. É dessa forma que muitas vezes Deus se encontra conosco. Amém? Deus, irmãos, ele fica na expectativa, que você tem expectativa nas coisas dele. Amém? E muitas vezes Deus ele se encontra dessa forma, impossibilitado. Não é que Deus não possa, ele pode. Não é que Deus não tenha o poder, ele tem todo o poder, mas ele fica impossibilitado porque as suas promessas, aquilo que ele tem para as nossas vidas, irmãos, são condicionais. Ele precisa nos encontrar no centro da vontade dele. Aleluia. Deus, ele quer te encontrar no centro da vontade dele. Porque quando ele nos encontra, irmãos, no centro da sua vontade, é lá o alvo dele. Ele vai acertar em você. Ele vai te abençoar. Ele vai, irmãos, tratar com você. Ele vai liberar aquilo que você, por tantos anos, na sua própria força, você tem tentado e você não tem conseguido. E Deus faz em 2 segundos, simplesmente. Aleluia. E nós, irmãos, precisamos ter esse desejo, porque começa de um desejo. Amém? Começa de um desejo querer congregar. Começa de um desejo, irmãos, orar, mesmo que você não tenha vontade de orar, mas quando você começa a orar mesmo sem vontade, aquela vontade, aquele desejo vai subir dentro de você. Porque você é um espírito. E o oxigênio para a sua vida é uma vida de oração. Se você vive uma vida de oração, você vai respirar bem. Você vai viver bem, você vai entender os propósitos de Deus para a sua vida. Porque, irmãos, o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sabe, irmãos, que orar, você sabe, orar não, mas você sabia que aceitar Jesus não é o suficiente? A Bíblia diz... Lá em Timóteo, Paulo escrevendo, ele diz, o desejo de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento. Então, aceitar Jesus não é o suficiente. Nós precisamos chegar ao pleno conhecimento da verdade de Deus. Amém? A Bíblia fala... Lá em Efésios, nós precisamos procurar compreender qual seja a vontade do Senhor. Irmãos, se Deus está falando para nós procurarmos, é porque existe alguma coisa que tenta nos atrapalhar. Amém? Se Deus nos chama para nós procurarmos compreender, olha só. Se Deus está nos chamando para nós compreendermos a sua vontade, é porque existe algo que está nos atrapalhando. Muitas vezes são os problemas que embaçam a nossa visão, muitas vezes é a nossa própria alma. E Deus não quer que nós vivamos baseado na alma, ela não manda em nós mandamos nela. Amém? E a Bíblia fala, irmãos, lá em Tiago, vamos abrir lá. Aleluia. Eu sei que o desejo do seu coração
não é que você esteja na condição que você está hoje, não é verdade? Mas sabe, irmãos, o que pode mudar a nossa vida, o que vai verdadeiramente mudar a nossa vida, não é nós trabalharmos mais, não é a gente fazer extra, não é isso. Não é o dinheiro, porque dinheiro não resolve os nossos problemas. O que resolve os nossos problemas, irmãos, é nós nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor. O que resolve os nossos problemas, irmãos, é nós olharmos e compreendermos a vontade de Deus. É nós, irmãos, acolhermos a palavra com mansidão. Porque Tiago está dizendo aqui, ela é poderosa para salvar as nossas almas. Aleluia. Sabe, interessante que Tiago ele fala aqui. Vamos lá ler. Tiago no capítulo 1, no versículo 21, diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. É interessante, irmãos, que ele não fala do nosso espírito, porque o nosso espírito já está salvo. Aleluia. Fala da nossa alma. A nossa alma precisa da palavra. Nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Paulo ele diz que nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Para quê? Para que nós experimentemos qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Sabe, se você tem experimentado na sua vida, a boa vontade de Deus não é o suficiente. Porque quando o perfeito está disponível, o bom já não é o suficiente. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, nos despojar de todo o acúmulo de maldade. Sabe que não é Deus que vai fazer isso por nós? Sabe que não é o nosso vizinho, o nosso marido, a salvação ela é individual. E glória a Deus por isso, irmãos, porque Deus confiou em nós. Deus confia em nós. Deus colocou o seu Espírito dentro de nós. Nós temos nosso Espírito recriado em Cristo Jesus. E se Jesus andou sobre esta terra, irmãos, fazendo o bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, é porque Deus está conosco também. E nós, irmãos, precisamos fazer algo com a nossa vida primeiro, para que nós possamos ser uma testemunha viva sobre esta terra. Aleluia. Deus está nos chamando, irmãos, a uma responsabilidade. Deus quer que nós nos posicionemos. Foi isso que Deus falou comigo na terça-feira. Nós precisamos nos posicionar na palavra. Nós precisamos, irmãos, tomar direções corretas, mudar de direção, porque o caminho que nós estamos andando pode ser que ele não seja muito bom, pode ser que ele não seja a vontade do Senhor. Nós precisamos compreender qual seja a vontade do Senhor. Aleluia. E fala aqui: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amém? Nós precisamos, irmãos, estar nesse solo, que é a fé. Amém? A Bíblia diz que a fé ela é o firme fundamento. Sabe, eu sempre costumo dizer, a fé, irmão, ela é o firme fundamento. É como se Deus dissesse, não existe um outro fundamento no qual você possa se estabelecer, só existe a fé. Aleluia. Nós precisamos entender, irmãos, que quando nós nos firmamos na palavra, nós estamos nos firmando na vontade de Deus, nós estamos nos firmando na fé, porque Deus, ele colocou a fé do tipo dele no nosso coração. A Bíblia fala, irmãos, lá em Romanos, que Deus, ele repartiu uma medida de fé com cada um. Eu não tenho mais fé do que você. Quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos uma medida. E nós somos os responsáveis para desenvolver essa fé. E como nós desenvolvemos essa fé? Pela prática. Aleluia.
Se nós queremos receber algo do Senhor, nós precisamos praticar a palavra. Não somente estar aqui nos cultos, porque estar simplesmente nos cultos é só o começo. Amém? Quando você chega aqui no culto de terça-feira, ou mesmo no culto de quinta-feira, ou no culto do domingo à noite, irmãos, já não é o suficiente. Você precisa estar com o seu coração aberto. Você precisa estar com o seu coração manso e humilde, com o seu coração desejoso para receber a palavra, mesmo que a palavra seja uma palavra de correção, porque Deus corrige o filho que ama. Amém? Aleluia. E ele está dizendo aqui: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aleluia. Se você quer ser uma pessoa de sucesso, se você quer avançar nos propósitos do Senhor, se você quer avançar no chamado do Senhor, se você quer avançar, irmãos, e ser próspero na sua família, você precisa ser um operoso praticante, porque a Bíblia está dizendo aqui que se eu for operoso praticante, se nós formos operosos praticantes da palavra de Deus, nós seremos bem-aventurados em tudo que nós realizarmos. Tudo vai ser um sucesso. Imagina só, irmãos, a sua esposa salva, o seu marido salvo, a sua casa com aquela harmonia, que quando todo mundo chega lá na sua casa e vê que existe harmonia, que existe amor, que existe unção, que existe poder, não somente na igreja, na sua vida, mas na sua casa também. Porque tudo começa no seu lar. Aleluia. E a palavra foi essa. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos, irmãos, mudar de direção. Mudar o nosso foco para a vontade de Deus, porque muitas vezes nós estamos fazendo a nossa própria vontade. E Deus quer que nós façamos a vontade dele, porque a vontade dele funciona. Aleluia. Muitas vezes a nossa vontade, nós pelejamos e nada conseguimos. Mas Deus, irmãos, ele tem nos chamado a essa responsabilidade. Sabe, irmãos, que não é peso? A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Aleluia. E essa fé, irmãos, ela foi repartida. Deus, ele repartiu essa medida de fé. Nós somos os responsáveis para que essa fé venha a ser desenvolvida. E sabe que algo que Deus colocou no meu coração, algo que Deus tem falado comigo, que a fé, irmãos, a proposta do Evangelho, que é a proposta da fé que Deus colocou no nosso coração, não é simplesmente para que nós venhamos adquirir coisas, não é para que as portas de emprego sejam abertas, não é para que a gente tenha um casamento bem sucedido, não é para que a gente case, para que a gente encontre o nosso marido, o nosso varão, a nossa varoa, né? Aquilo que nós sempre desejamos. Não, irmãos, a proposta do Evangelho é mudança de caráter. A proposta do Evangelho, irmãos, é mudança de vida. É mudança de direção, é posicionamento. Porque, irmãos, a Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Dinheiro, prosperidade, casamento, vida bem-sucedida, irmãos, são acréscimos. A proposta do Evangelho é mudança de vida.
E sabe, irmãos, Paulo, ele entendeu isso muito bem. Ele diz, eu não me envergonho do evangelho. Porque Paulo, ele entendeu que ele precisava mudar de vida. Ele precisava, irmãos, decidir, lançar todas aquelas coisas que ele era. Quando ele não tinha aceitado a Cristo, ele diz, eu não me envergonho do evangelho. Porque o evangelho, ele é o poder de Deus. Aleluia. O evangelho é o poder de Deus. Para todo aquele que crê, todo mundo. Sem acepção de pessoas, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Aleluia. E a Bíblia diz aqui, lá em Romanos 1,16, porque é de fé em fé. Vamos abrir lá, Romanos, no capítulo 1. Sabe, irmãos, muitas vezes o que acontece, e isso rotineiramente, as pessoas elas vêm para a igreja porque o seu casamento está falido, porque a sua vida não está bem, porque está desempregado, mas essa não era o propósito, não é a proposta de Deus. Não é o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? O propósito de Deus para as nossas vidas, irmãos, é mudança de caráter. A proposta de Deus, irmãos, o propósito de Deus para as nossas vidas é que nós venhamos nos encaixar na palavra. Essa é a palavra certa. Nos amoldar a palavra. Não a palavra se amoldar a nós. Mas nós nos amoldarmos a palavra. E fala aqui, no versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Aleluia. É o poder de Deus, irmãos, para salvar a minha vida e a sua vida. É o poder de Deus, irmãos, para você andar em cura. Para você andar em restauração, seu casamento sendo bem restaurado. Mas é necessário que comece por mim e por você. Porque, irmãos, muitas vezes a gente pensa que o nosso problema é o nosso cônjuge. A gente pensa que o nosso problema muitas vezes é o nosso patrão. Muitas vezes a gente pensa que o nosso problema são os nossos empregados. Mas quando nós, irmãos, praticamos a palavra, a gente entende que o problema não são eles, somos nós. Aleluia. E quando nós mudamos a nossa direção, quando nós mudamos o nosso posicionamento, Deus, ele pode. E ele faz. Aí ele diz aqui, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo não viverá pelos sentimentos, o justo não viverá pela circunstância, o justo não viverá pelo passado, nem mesmo pelo futuro. O justo viverá pela fé. É de fé em fé. Você anda, irmãos, e você anda pela fé. Você vive pela fé. Você se move pela fé. Você come pela fé. Porque a Bíblia diz que até se aquela pessoa, se alguém, né, se nós comermos e nós não comermos por fé, diz que é pecado. Então, nós precisamos comer pela fé. Nós precisamos, irmãos, andar pela fé. Viver pela fé. Entendendo, irmãos, que não são as coisas que estão ao nosso redor que vai reger as nossas vidas. O que vai reger as nossas vidas é aquilo que está na palavra. Aleluia. Aleluia. Abre comigo lá em Provérbios. No capítulo 3. Desculpa, no capítulo 4. Aleluia. Nós precisamos tomar atitudes diferentes. Você sabia disso? A gente fica assim, irmãos. Eu queria tanto que Deus fizesse algo diferente na minha vida. Eu queria tanto que Deus transformasse fulano, transformasse cicrano. Eu queria tanto que Deus fizesse algo extraordinário na minha vida. Mas sabe, irmãos, nós precisamos tomar atitudes diferentes para que Deus faça coisas diferentes. Aleluia. Você é filho, Deus está te corrigindo essa noite. Se você não fosse filho, ele não estaria te corrigindo. Se você fosse bastardo,
Podia ser que você não estivesse recebendo essa correção. Mas Deus quer que você tome posicionamento, porque existem coisas que Deus quer te entregar. E Ele está impossibilitado de entregar, porque nós não temos vivido uma vida de santidade. Aleluia. Deus está nos chamando, irmãos, para nós vivermos uma vida de santidade. Quantas vezes Deus já nos corrigiu? Não é verdade? Quantas vezes Deus já falou para você a mesma coisa? Aleluia. Quantas vezes, irmãos, Deus está te alertando, porque o salário do pecado é a morte. De Deus não se zomba. Pode ser que o seu pastor não esteja lhe vendo. Pode ser que a sua mãe não esteja vendo o que você está fazendo. Pode ser, irmãos, que aquela pessoa que você admira tanto, que é crente, não veja aquilo que você esteja fazendo. Mas, irmãos, Deus, Ele está vendo. Ele vê tudo, irmãos. Porque os olhos do Senhor, Ele passam por toda a terra. Aleluia. Deus está nos chamando. E quando Ele nos chama, irmãos, para nós nos posicionarmos, é porque Ele quer nos livrar da morte. Ele quer nos livrar de prejuízos. Deus, Ele não quer que nós tenhamos prejuízo, irmãos. Aleluia. É bem verdade que, naturalmente falando, o evangelho, a gente perde algumas coisas, a gente paga o preço. Mas, irmãos, eu tenho aprendido uma coisa: o preço nunca será maior do que a graça. Aleluia. Existe uma graça que nos assiste. Agora, nós muitas vezes desprezamos essa graça que nos assiste. Ah, eu estou tão fraco, eu estou tão fraco. A graça, que é poder, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. Nós não temos desculpas, irmãos, não existe brecha na palavra. Deus, Ele cobriu todas as brechas. E todos os argumentos nossos estão sempre debaixo da palavra, porque Deus, Ele exaltou a sua palavra acima de todas as coisas. Então não existe motivo, não existe circunstância que possa nos parar quando nós praticamos a palavra, quando nós nos firmamos na palavra, porque é na palavra, irmãos, que nós temos o terreno sólido. Você não quer se desviar para a direita nem para a esquerda, então se firma nessa fé. Aleluia. Aleluia. E eu saí na terça-feira aqui convicta dessa palavra que Deus tinha colocado no meu coração. Porque, irmãos, Deus, Ele nos ama. Se você não corrige o seu filho, é porque você não ama o seu filho. Se você que é pai, você que é mãe, quando você vê o seu filho fazendo algo errado, você vai corrigir porque você ama, você não quer que ele morra. Quando você tem um filho pequeno e ele não tem entendimento, ele vai lá, coloca o seu dedinho na tomada, você vai lá e tira ele de lá: meu filho, você não pode fazer isso, porque senão você vai morrer. Não pode, você vai levar um choque. E pode ser que você fique doente, pode ser que você morra, pode ser que você chegue à morte. E é esse coração, irmãos, que Deus está essa noite. Deus não quer que você morra. Deus não quer que você colha prejuízos. Deus não quer, irmãos, que você seja uma vergonha para o evangelho. Deus quer que você seja como luz. Luz e sal desta terra. Iluminando todos os lugares. Onde você for, sendo testemunha viva sobre esta terra, sobre essa cidade de Caucaia. Irmãos, nós precisamos nos levantar. É sério. Aleluia. Aleluia. Efésios diz assim. Vamos abrir lá, daqui a pouco eu vou ler aqui.
Efésios, no capítulo 5. No versículo 14, diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Irmãos, você entende que Deus quer que nós tomemos um posicionamento, e depois desse posicionamento, Deus vai nos iluminar com a sua palavra, com aquilo, irmãos, que Ele quer. Porque muitas vezes a gente fica pensando, eu não escuto a voz de Deus. Por que eu não ouço a vontade? Por que eu não ouço a voz de Deus? Irmãos, nós temos um Espírito dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de nós. Por que nós não temos ouvido? Porque nós estamos dormindo. Nós não estamos mortos, mas nós estamos entre os mortos. E Ele está dizendo aqui: desperta. Ei, igreja, desperta. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Às vezes, irmãos, a gente pensa que o pecado ele não tem consequência. Que o pecado, irmãos, sabe o que acontece? Meu Deus do céu, tá vendo um monte de coisa aqui. Sabe o que acontece? Às vezes a gente ouve uma palavra, Deus está nos corrigindo, Deus quer que a gente faça os ajustes nas nossas vidas. A gente não acredita. A gente não crê na palavra, a gente não mistura a palavra com a fé que Deus nos deu. E sabe o que acontece lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4? Ele diz que o diabo, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos. E sabe, muitas vezes a gente lê esse versículo e a gente pensa que o incrédulo está lá fora. Mas, irmãos, quando Deus fala de incredulidade, é quando a gente ouve a palavra, a gente não acredita que vai acontecer. Por quê? Por causa das nossas atitudes, a gente não se posiciona, a gente não pratica a palavra, então as nossas atitudes estão mostrando que nós estamos na incredulidade, que nós estamos deixando o diabo nos cegar. Nós estamos cegos espiritualmente, mesmo sendo crente, mas cego espiritualmente. E essa não é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus não é que você ande em pecado, porque Deus, irmãos, te deu graça e Deus colocou dentro de você uma verdade absoluta. Para que você entenda, para que você... Irmãos, você tem recebido uma boa palavra nessa igreja. Nós temos as orações de Paulo, que frequentemente os ministros têm falado aqui, para que a gente ore. Sempre, pastor Rubênio tem sempre falado sobre essas orações, para que a gente ore, para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, porque ser crente não é o suficiente. Os olhos do nosso coração precisam estar iluminados para que a gente venha enxergar, não os erros das outras pessoas, mas os nossos próprios erros. Para que a gente venha tirar, sabe, aquela sujeira, aquilo que está nos atrapalhando, aquilo que está embaçando a nossa visão e impedindo da gente receber o melhor de Deus para as nossas vidas. Aleluia! Irmãos, e a fé vem do nosso coração. A fé, ela não está na nossa alma. A fé, irmãos, a fé que está no nosso pensamento, a fé mental, ela não funciona. A fé está no nosso coração, ela vem do nosso coração. Ela precisa descer. Quando nós recebemos a palavra, nós precisamos fazer com que essa palavra desça para o nosso coração e seja misturado com uma fé. Aleluia. E aqui em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, diz assim: aleluia. Pode ser que você já tenha se posicionado, não é? Com algumas ministrações, algumas coisas que Deus tem falado com você. Durante esse tempo, pode ser que essa palavra não seja
para toda essa turma que esteja aqui. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Nós precisamos ser vacinados. Você não toma a vacina porque você está doente. Você toma uma vacina para prevenir. Amém? Não saia daqui esmorecido como eu fiquei, né? Tomei uma vacina por causa do Benjamin. E aí fiquei esmorecida. Passei quase o dia inteiro dormindo. Não fique esmorecido. Pode ser que essa palavra de correção traga um pouco de tristeza. Mas sabe de uma coisa? Quando Deus nos corrige, Ele quer que nós sejamos participantes da sua santidade. Irmãos, a palavra de Deus diz que sem santidade nós não vamos ver o Senhor. Aleluia. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, vamos quebrar o nosso orgulho essa noite. Se Deus está te chamando para que você se posicione em algumas coisas que você sabe porque sabe que você está errado, vamos quebrar essa espinha do orgulho. Vamos quebrar essa espinha dorsal do orgulho. Vamos fazer a vontade do Senhor, que é bem melhor. Aleluia. É bem melhor, irmãos. A gente perde algumas coisas, isso é verdade, mas são coisas naturais. Mas nós recebemos coisas do Espírito e são bem mais valorosas, são bem valorosas, são eternas. O ladrão não pode roubar, nada pode acabar, irmãos. Quando nós nos posicionamos, nós perdemos alguma coisa, isso é verdade, irmão, mas existe uma graça. Aleluia. Existe uma graça, irmãos. E como o irmão Kenneth Hagin fala, a recompensa ela nunca chega no final de semana. Mas um dia ela chega. Aleluia. Aleluia. A alma que quer receber, não é? A recompensa todo final de tarde. Não é assim? A nossa alma, ela quer sempre receber. Ah, Senhor, eu pratiquei a palavra hoje, e aí? Cadê o meu pagamento? Mas, irmãos, o nosso espírito, ele é paciente. Ele é perseverante. Ele pode. Você pode. Você pode. Aleluia. E fala aqui em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aleluia. Sobre tudo, irmãos. Pode ser que você tenha vindo para essa igreja essa noite e querer receber, né? Veio com o desejo de receber aquilo que você queria ouvir. Mas sabe, irmãos, muitas vezes Deus, Ele lança uma mensagem, Ele fala algo que não é aquilo que nós queríamos ouvir, mas aquilo que nós precisávamos ouvir. Porque, irmãos, o escritor diz aqui sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Você sabia, irmãos, que é no nosso coração, fé é gerada no nosso coração, e se nós tivermos no nosso coração alguma mágoa, algum ressentimento, alguma falta de perdão, sabe que a fé ela não vai funcionar? A fé ela não vai funcionar. E o escritor está dizendo aqui, porque dele procedem as fontes da vida. Se eu guardo algum ressentimento, se eu guardo alguma mágoa, a fé ela não pode ser gerada no meu coração. A fé ela não pode ser desenvolvida no meu coração. Porque no meu coração, irmão, só cabe uma coisa. No seu coração só cabe uma coisa. As coisas de Deus. E quando eu falo de coração, irmãos, eu falo de espírito. Nós precisamos, irmãos, guardar o nosso coração de todas as coisas.
que pessoas fizeram com você, algo que palavras que chegaram até você e você se desagradou. Sobretudo que se deve guardar. Você sabia que isso é um posicionamento? Porque, irmãos, a toda hora vem palavras. Nós precisamos guardar o nosso coração. Diga, eu preciso guardar o meu coração. Às vezes a gente quer que pessoas mudem ao nosso redor. Às vezes a gente pensa que o problema está no nosso cônjuge. Mas, irmãos, quando nós guardamos o nosso coração, quando nós nos posicionamos na palavra, todas as coisas que estão ao nosso redor, elas são resolvidas e bem resolvidas. Aleluia! Porque nós estamos praticando a palavra. Nós estamos fazendo a vontade de Deus. Nós estamos com o nosso coração alinhado à vontade de Deus. Aleluia! Compreendendo a vontade do Senhor. Deixando de ser insensato. Se levantando dentre os mortos. Porque, irmãos, às vezes, sabe o que acontece? A gente pensa que porque as pessoas elas não veem isso, tá tudo bem. Mas sabe, irmãos, Deus conhece o meu e o seu coração. E a pessoa principal, né, o principal, porque Deus ele é o bichão. Se você estiver com o seu coração alinhado, tudo vai funcionar na sua vida. Se você estiver com o seu coração, irmãos, guardado, porque eu tenho uma responsabilidade, você tem a responsabilidade de guardar o seu coração. Eu não posso guardar o seu coração por você. O seu marido, mesmo sendo crente, não pode guardar o seu coração por você. A sua esposa, mesmo sendo crente, não pode guardar o seu coração por você. Você é o responsável pelo seu coração. Porque como foi dito há 2 domingos atrás, irmãos, o amor, ele tudo sofre. Ele tudo crê, ele tudo espera. Pode ser que essa palavra não seja muito confortável para mim e para você. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Essa é a vontade de Deus. Quando nós entendemos a vontade de Deus, nós vamos deixar de ser insensatos. Irmãos, e tudo vai fluir. Porque a Bíblia diz aqui que porque dele procedem as fontes da vida. Se nós guardamos mágoa, se nós guardamos ressentimentos, se nós guardamos rancor, o nosso coração está entupido. E não tem como Deus operar, não tem como Deus agir ao nosso favor. Ele até quer, mas ele não pode. Irmãos, nós precisamos liberar o perdão. E fala aqui, porque muitas vezes a gente não guarda o nosso coração. Ele diz aqui, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. O próprio Jesus falou, irmão, certa vez, que a boca fala do que está cheio o coração. Ele está dizendo aqui, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Às vezes, irmãos, a gente pensa que falar mal da outra pessoa vai prejudicar aquela pessoa. É o contrário. Porque Deus está falando aqui, quando nós temos falsidade, quando nós falamos, quando nós não desviamos a falsidade da boca, nós não estamos guardando o nosso coração. E ele diz aqui, a perversidade dos lábios.
Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Algo dentro da igreja que é terrível é fofoca. Disse-me disse. Grupinho, panelinha. Essa não é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos observar a palavra. Lá em Salmos, no capítulo 1, diz que bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é aquele que não, irmãos, que não. Sabe que essa pessoa, ela não chegou a falar, ela sentou e ela está sentada e ela está apoiando aquilo que a pessoa está falando. Porque ele diz aqui, bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ah, eu não falo não. Mas está ouvindo. Aleluia. Tô bebendo água, viu? Benjamin aqui gosta de água. Aleluia. Como é que eu vou ser bem-aventurado? Quando o meu prazer não está na roda dos escarnecedores. Quando o meu prazer, irmãos, não está em fofocar. Em falar da vida das outras pessoas. Porque, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode ter 1.500 promessas. Você pode ter 1.500 promessas que Deus já falou para você. Mas se você anda dessa forma, não tem como Deus fazer. Aleluia. Não tem como Deus agir. Não tem como Deus manifestar os seus propósitos para a sua vida. Não tem. Porque simplesmente fé não pode ser gerada no seu coração, porque você está guardando rancor, você está guardando mágoa, você está guardando ressentimento. Pode ser que você pense que não esteja, mas só de ouvir, só de você ouvir a pessoa falando, só de você ouvir a pessoa falando mal de outra pessoa. Porque, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, às vezes a gente se escandaliza com um pai estrupando uma filha. A gente se escandaliza, irmãos, com o pai matando uma filha. Mas você sabia que está no mesmo patamar? Falar da vida das outras pessoas? Porque quando eu falo mal de alguém, eu estou matando a influência dessa pessoa. Aleluia. E a Bíblia fala aqui do homicida. A Bíblia não fala, irmãos, a respeito daquelas pessoas que estão lá fora, porque quem lê a Bíblia é crente. A Bíblia fala do homicida. A Bíblia fala da língua mentirosa. A Bíblia fala, irmãos, Paulo ele fala lá em 1 Coríntios a respeito daquela igreja, e aquela igreja, ela vivia nos dons espirituais, nas manifestações do Espírito, mas lá havia facção, lá havia divisão, lá havia fofoca, lá havia intriga. E Deus, irmãos, ele não está com esse tipo de pessoa. Ele vê, mas ele não concorda. Aleluia. E isso, irmãos, é pecado tanto quanto alguém assassinar uma pessoa. Isso é pecado, irmão, tanto quanto alguém viver uma vida de adultério. Está no mesmo patamar. É a mesma coisa. E nós, irmãos, essa noite precisamos nos posicionar em Deus. Se você não tem estrutura para corrigir essa pessoa que fala mal de outra, sai de perto dela. Se você não tem estrutura suficiente, se você não cresceu espiritualmente o suficiente para você corrigir essa pessoa, você precisa sair de perto dessa pessoa. Aleluia. Aleluia. Ele diz aqui: os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Sabe o que acontece, irmão, muitas vezes? Às vezes o nosso coração está cheio de mágoa, às vezes nosso coração está cheio de ressentimento, porque nós estamos sendo persuadidos por uma pessoa, a gente não sabe nem quem é essa pessoa no qual essa outra pessoa falou. A gente acredita, como a minha avó dizia, não é? Bem antiga essa frase. A gente
anda e a gente procede como piolho pela cabeça dos outros. A gente não chega perto da pessoa, a gente não vai conhecer a pessoa verdadeiramente. A gente conhece a pessoa porque outra pessoa já queimou a influência dela. Irmãos, isso é terrível. Isso não pode existir no nosso meio. Isso não pode proceder da boca do Filho de Deus. Ele está dizendo aqui: você precisa afastar de ti a perversidade dos lábios. Você precisa afastar de você a falsidade. Porque pode até ser que essa pessoa tenha feito realmente. Pode até ser, irmãos, que essa pessoa, ela tenha pecado, ela tenha errado o alvo. Mas quem garante que ela não se arrependeu? Aleluia. Quem garante que essa pessoa ela ainda está no mesmo posicionamento? E quando nós falamos mal de alguém e a gente não sabe mais da vida dessa pessoa, a gente só sabe o passado dela, é porque a gente está julgando. A gente não está no centro da vontade de Deus. A gente está fofocando da vida dela, a gente está promovendo divisão, a gente está queimando a influência dessa pessoa. Por mais que essa pessoa tenha acertado, por mais que essa pessoa tenha se arrependido, porque existe o arrependimento. Aleluia. Existe o arrependimento. E às vezes a gente fala, a gente queima a influência daquela pessoa e aquela pessoa está em outro posicionamento, mas você olha com os olhos daquela pessoa que falou mal. E aí o que acontece? Você não recebe nada dela, porque ela não presta. Porque ela não é crente de verdade. Mas isso só como informações que você teve. Porque você estava na roda dos escarnecedores e você ouviu aquilo e você concordou com aquilo. Mas é verdade mesmo, olha aí como é que essa pessoa anda. Aleluia, você está entendendo? Aleluia. Aí o que acontece? Às vezes a gente adoece. A gente fica doente. Aleluia. E sabe, irmão, muitas vezes acontece. Ai, foi alguma comida que eu comi. Aleluia. Abre comigo lá em Mateus, no capítulo 15. Mateus, capítulo 15. Aleluia. Deus quer o nosso melhor. Deus quer que nós cresçamos espiritualmente, irmãos. Deus tem novos níveis para nós. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua casa. Deus tem o melhor para a sua vida em particular. Deus tem o melhor para você. Aleluia. Mateus, no capítulo 15, no versículo 10. Isso é Jesus falando, ele diz assim: e tendo convocado a multidão, lhe disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Você entende, irmãos? O próprio Jesus falando aqui, ele diz: não é o que entra pela boca. Não é o que você come que muitas vezes faz mal. Aleluia. Se você come pela fé, não vai te fazer mal. Não é o que entra pela sua boca, mas aquilo que sai, isso contamina você e as pessoas que estão ao seu redor. Se você estiver andando nessa prática, amém? Se você não está, glória a Deus e aleluia, como diz o Cláudio.
Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabeis que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Sabe, irmãos, fariseu é aquele grupo de pessoas, naquela época, que sabia da palavra, mas não praticava a palavra. E por isso eles se escandalizavam em Jesus. Jesus falava as suas palavras, cheio de poder, cheio de unção, porque Jesus era ungido. Deus tinha ungido a Jesus. E os fariseus, eles se escandalizavam com as palavras de Jesus, porque Jesus, ele corrigia. E diz aqui, ele, porém, respondeu: toda planta que o meu Pai celestial não plantou será arrancada. Deixai-o, são cegos, guias de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhes disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, lhe disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Quando nós, irmãos, falamos ou quando nós ouvimos, contamina o nosso coração. Uma vez, irmãos, eu ouvi pastor Bud dizer que era muito amigos de um casal. E esse casal, irmãos, começou a machucar a fé dele. E ele foi bem homem de Deus o suficiente para dizer: eu não quero vocês mais perto de mim, eu não quero que você machuque a minha fé. Você está machucando a minha fé. Sabe, irmãos, muitas vezes nós precisamos andar em ousadia dessa forma. Não deixar, irmãos, que as pessoas machuquem a nossa fé. Porque a fé, irmãos, é a que vence o mundo. Lá em 1 João, no capítulo 5, diz: esta é a fé que vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmãos, essa é a única substância que precisa estar no nosso coração. Não mais rancor, não mais ressentimento. Nós precisamos, irmãos, entender e nós precisamos nos posicionar a não deixar que pessoas machuquem a nossa fé, porque a fé é a vitória que vence todas as circunstâncias. Se você não tem fé, irmãos, você não tem nada. Mas se você tiver fé e você não tiver nada, você tem tudo. Aleluia. Aí ele diz aqui, no versículo 18: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Aleluia. Irmãos, é do coração que nascem essas coisas. Se nós não nos posicionarmos na palavra, se nós não nos posicionarmos na vontade de Deus, se nós não mudarmos de direção, essas coisas vão encher o nosso coração e a gente fica impossibilitado de Deus agir em nosso favor, de Deus trabalhar ao nosso favor. Abre comigo lá em Provérbios. Vamos lá em Provérbios de novo. Aleluia. Provérbios no capítulo 6. Aleluia. Obrigada, Jesus. Quando você se posiciona na palavra a respeito desse assunto, nada vai te parar. Parece que nada está acontecendo, mas aguarde cena dos próximos capítulos. Aleluia. Aleluia. Parece que nada está acontecendo, mas só parece. Você se posiciona, você decide, porque é uma decisão. Deus não vai decidir por você. É uma decisão sua, particular sua.
E pode ser que ninguém esteja vendo o seu posicionamento, pode ser que ninguém esteja vendo aquilo que você esteja fazendo, aquilo que você está fazendo de diferente. Mas, irmãos, um dia a recompensa vai chegar. Aleluia, aleluia. E aí, irmãos, você pode aguardar com expectativa aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Aí sim, irmãos, as coisas de Deus vai fluir na sua vida, porque Ele é a sua fonte. Aleluia. O próprio Deus, porque a palavra, irmãos, é o próprio Deus fluindo dentro do seu coração. É o próprio Jesus fluindo dentro de você, agindo ao seu favor. Você não precisa colocar força para que as coisas aconteçam na sua vida. Você simplesmente faz a sua parte, Deus faz a dele. Aleluia! Irmãos, isso é sério demais. E isso é glorioso e poderoso demais. Quando nós nos posicionamos na palavra, quando nós decidimos, irmãos, não mais falar, não mais, irmãos, proceder da forma que nós procedíamos. Deus, Ele se possibilita, Deus, Ele pode, Ele faz. Ele muda a circunstância, Ele transforma as nossas vidas. Ele faz coisas, irmãos, que olhos viram, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Ele faz essas coisas. Irmãos, as pessoas vão ficar de boca aberta. Como pode? E elas vão olhar para você e vai dizer, só Deus mesmo. Só Deus mesmo. Porque você está andando na palavra. Você lembra quando a gente leu em Tiago? Quando nós praticamos a palavra, nós vamos ser bem-sucedidos em tudo que nós realizarmos. Irmãos, tudo vai funcionar. É a lei da liberdade. Sabe por que muitas vezes a gente se encontra preso? É porque a gente não está praticando a palavra. Irmãos, a palavra de Deus é a lei da liberdade. Jesus disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Aleluia! Conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade, irmãos, ela liberta. Essa verdade, ela transforma. A verdade de Deus, ela não dói. Ela transforma. Ela muda. Ela restaura. Aleluia. Aquilo, irmãos, que você não entendia, pelo Espírito, quando você vai praticando a palavra, Deus vai te entregando coisas. Porque o alimento sólido é para os maduros. Amém? Que pela prática da palavra vai sendo exercitado, seus músculos espirituais vão crescendo. Ai, ninguém está vendo, não precisa ninguém ver. Deus é o principal, Ele está vendo que os seus músculos estão sendo exercitados e você fica musculoso espiritual. Aleluia! Aleluia! Você fica forte. A circunstância que vem contra a sua vida já não é mais páreo para você. Você está em outro nível. Aleluia! Aleluia, irmãos, é poderoso demais. São coisas do dia a dia. São coisas simples, porque muitas vezes a gente quer procurar o espetacular, que Deus faça o espetacular. Mas, irmãos, quando nós, irmãos, esperamos em Deus, a simplicidade de Deus, as coisas começam a acontecer. Milagres começam a acontecer nas nossas vidas, irmãos, que nós esperávamos tantos anos. Aleluia! E Deus faz. Porque não é pela força, não é por força e nem por violência, é pelo Espírito. Aleluia! Quando nós andamos no Espírito, irmão, quando nós andamos no fruto do Espírito, Deus pode agir ao nosso favor. Aleluia! Aleluia! E pode ser loucura para o mundo, mas para nós que somos salvos, essa palavra é o poder de Deus. Aleluia! Pode ser que você pague algum preço para praticar a palavra de Deus. E daí, irmãos, você vai ganhar muito mais. Aleluia! Você vai ganhar muito mais no reino do Espírito. Deus vai falar com você. As fontes do seu coração vão estar abertas, desobstruídas, porque você decidiu perdoar. Porque você decidiu andar na palavra, porque você decidiu, irmão, se posicionar na palavra, porque você é crente. E crente crê. Aleluia. Crente crê, irmãos. Aleluia.
Não somente crer para coisas naturais. Mas, irmãos, tudo começa por dentro. Tudo vem de dentro. Buscar o reino de Deus vem de dentro. Aleluia. Aleluia. Vem de dentro, começa por dentro. Aquilo que você é hoje começou por dentro de você. Amém? Aquilo que começou hoje, irmãos, aquilo que você começa a fazer hoje, irmãos, um dia vai se manifestar por fora. Aleluia! Muitas vezes você se admira com as pessoas que são espirituais, que são poderosas em Deus, mas sabe de uma coisa? Todas essas pessoas, elas decidiram no seu coração e tudo começou por dentro. Aleluia! Aleluia! Não foi de repente. Não, irmãos. Não foi de repente. Essa pessoa se posicionou. E Deus pôde fazer. Por isso que você admira ela. Porque essa pessoa decidiu no seu coração andar no caminho reto. Andar no caminho puro. Andar no caminho da santidade. Aleluia. Aleluia. Aleluia, irmãos. A Bíblia fala lá em 1 João. Ele diz, filhinhos, eu estou dizendo isso para que você não peque. Mas se você pecar, você tem um advogado. Irmãos, é tempo de arrependimento. É tempo, irmãos, de você decidir. Decidir. Sabe que a circunstância, ela não vai impedir a sua decisão. Sabe que circunstância, ela não pode impedir o seu posicionamento, porque você vive pela fé. Aleluia! Circunstância, irmãos, nenhuma pode parar um crente. Se você anda pela fé, se você vive pela fé, você vai conseguir, você pode. Porque Paulo diz, posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Aleluia! Eu posso estar por cima, eu posso estar por baixo. Eu posso ter pouco, eu posso ter muito. Não foi, irmão, simplesmente... Paulo ele não disse essa frase simplesmente para comprar alguma coisa no cartão de crédito. Não, irmãos, ele disse, eu posso estar por baixo, eu posso estar por cima. Eu posso estar exaltado e eu sei ser humilhado. Eu posso todas as coisas, porque o Senhor é que me fortalece. Pode ser, irmãos, que você, aparentemente as pessoas, elas possam olhar para você e dizer, está perdendo alguma coisa, é besta. Irmão, é melhor ser besta para o mundo. Aleluia! É melhor você ser besta para o mundo. É melhor você ser um quadrado para o mundo. É melhor, irmãos, você fazer a vontade de Deus. Porque quando você está fazendo a vontade de Deus, as pessoas que estão lá no mundo, elas vão lhe aborrecer. Elas vão dizer que você é um tolo, que você é um besta, que você tem sangue de barata. Aleluia! Aleluia! Isso é viver uma vida pela fé. Aleluia! Aleluia! É você não viver uma vida, irmãos, no reino de Deus, mas você sempre está desfrutando. Você precisa estar desfrutando do reino de Deus. Não é somente você dizer, eu estou no reino. Não, irmão, Deus quer que você desfrute de paz, de alegria e de justiça. Porque muitas vezes nós estamos no reino e porque o nosso coração está entupido com falta de perdão, aí a gente não desfruta. Mas Deus quer, irmãos, que nós desfrutemos da totalidade do seu reino, que é paz, que é alegria no Espírito Santo. Aleluia! Irmãos, independente do que você esteja passando, independente do que você esteja necessitando, você está em paz. Você anda em alegria. Deus é a sua justiça. Aleluia. Aleluia. E não é a justiça dos homens. Aleluia. Que às vezes a gente fala de justiça, mas a justiça dos homens é diferente da justiça de Deus. A justiça de Deus é bem diferente. Aleluia. Deus quer que você desfrute do melhor. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se você quiser, irmãos, você precisa querer. Você precisa ouvir.
Você precisa desejar comer o melhor desta terra. E sabe, irmãos, quando nós chegarmos no céu, nós não vamos precisar de uma Bíblia. Que quando nós chegarmos no céu, nós não vamos precisar do Espírito Santo dentro de nós. E sabe o que eu penso? O melhor desta terra é receber, irmãos, a revelação do próprio Deus aqui nesta terra. É receber, irmãos, a revelação daquilo que Deus quer. Daquilo, irmãos, dos propósitos de Deus para nossas vidas. Não é você comer aquele camarão no alho e óleo. Não é você comer aquele frango que você tanto gosta, aquele baião de dois. Não, irmãos. O melhor desta terra está dentro de nós. E ele precisa se manifestar. Ele precisa sair e manifestar a glória de Deus que está dentro de você. Manifestar, irmãos. Deus quer manifestar. E quando nós guardamos o nosso coração, essa fonte ela vai poder fluir. Essa fonte ela vai conseguir fluir para as nossas vidas, das nossas vidas para a vida de outras pessoas. Ela vai conseguir fluir, irmãos. Ela vai atingir as pessoas de uma forma positiva. A unção que está sobre a nossa vida vai pegar nelas. E a unção, irmãos, ela despedaça todo o jugo. Porque Deus nos chamou e nos ungiu, irmãos, para salvar, para transformar, para curar, para libertar. Foi isso que Deus nos chamou para fazer. E sabe, irmãos, precisa começar de nós mesmos, do nosso coração. Deus sabe o que está no nosso coração. Então, irmãos, libera o teu coração. Ah, essa pessoa não merece eu perdoar ela. Quem diz que é por merecer o perdão? Quem diz para você? Você perdoa não por causa dela, você perdoa por causa de você. Você perdoa, irmãos, não porque essa pessoa merece, mas porque você merece ser livre. Você perdoa porque você conhece a verdade. Você não conhece a palavra só na letra. A palavra de Deus, ela é espírito e vida. Aleluia. Você perdoa, irmãos, porque você merece andar em liberdade. Você perdoa porque você decidiu no seu coração, independente do que essa pessoa fez com você. Você decide no seu coração perdoá-la. Porque você merece ser feliz. Você merece ser bem-aventurada. Você merece ser mais do que feliz. Aleluia. 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 Diga, eu decido perdoar. Fale pelo menos pela fé. Aleluia. Aleluia. Fale pelo menos pela fé, irmãos. Porque quando nós perdoamos, nós fazemos bem a nós mesmos. Livre de doença. Livre de enfermidade. Livre de preocupação. Livre, irmãos. Livre. Deus, irmãos, enviou a sua palavra para nos livrar. Para nos livrar, irmãos, de tudo que é mortal. E você sabe o que é mortal? Rancor, mágoa, ressentimento, essas coisas podres, que não faz parte da nossa vida, que não faz parte da nossa natureza. Ama a sua sogra. Foi de repente, né? Aleluia. Vou ler mais não. Aleluia. Eu creio que foi o suficiente. Ame a sua sogra. Aleluia. Eu amo a minha sogra, irmão. Aleluia. Aleluia. A alegria do Senhor é a sua força. Aleluia. Se você, naturalmente falando, fala assim, eu já falei isso também, irmãos, dizer assim, Senhor, eu não consigo.
Senhor diz assim: a alegria do Senhor é a minha alegria é a sua força. Quando você começa a rir, irmãos, a força de Deus começa a entrar em ação em sua vida. Aí você pode tudo. Aleluia! Aleluia! Diga, eu amo a minha sogra. Aleluia! 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 O amor de Deus já foi derramado no seu coração. Aleluia, irmãos. Deus, ele fez, irmãos. Ele não fez. Não foi um descuido de Deus derramar. Foi com propósito derramar. Porque ele derramou mesmo. Porque ele sabia que sua sogra precisava de muito amor. Aleluia! Aleluia! Ame a sua sogra. Aleluia! Aleluia! Ô, glória! Isso é viver pela fé. Ai, não vou amar não porque ela me ofende. Ai, não vou amar não porque ela só me dá coisa ruim. Deus manda você perdoar e ainda dá um presente para ela. Orra, toma! Ame a sua sogra, que se não fosse ela, você não tinha casado. Amém! Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Diga, eu não tenho mais esse problema. Eu amo a minha sogra. Amém. Glória a Deus. Você foi abençoado? Então pratica essa palavra, irmãos. É salvação para a sua vida. Amém?